E aí, Kid, beleza? Eu sou a Bia Araújo e hoje eu vou responder, gente, uma pergunta que o pessoal tem me feito bastante. Mas Bia, ninguém te perguntou nada nos comentários. Rapaz, a gente aqui ensinando e o Kid vem trollar a gente desse jeito, mas rapaz, eu recebo pergunta no Zap, meu filho, no direct do Instagram, tô dizendo. Mas voltando aqui ao que interessa, o pessoal tem me perguntado o seguinte. Bia, o que é que você acha de investir a minha reserva de emergência em um CDB com liquidez diária? Eu não acho uma boa ideia, não. Mas por que, Bia? Eu já vi vários youtubers e educadores financeiros dizendo que CDB com liquidez diária é uma ótima opção para reserva de emergência. Calma, Kid, eu vou explicar. Gente, para começar, todo mundo tem direito a ter a sua opinião. Vocês que estão me assistindo, vocês não devem acreditar cegamente em tudo que eu digo e em tudo que o pessoal diz por aí na internet, não. Vocês devem entender o racional daquilo que a gente está explicando e tirar suas próprias conclusões, tá certo? E agora, antes da gente prosseguir, eu vou pedir para que você se inscreva nesse canal, dê aquele joinha e já compartilhe com todos os seus amigos que precisam daquela luz, né, no mundo financeiro. E aí, se inscreveu? Então agora eu vou explicar. Gente, para começar, eu vou explicar para vocês o que é um CDB. CDB significa Certificado de Depósito Bancário. E ele é um investimento em que a gente empresta dinheiro para o banco e o banco vai emprestar o nosso dinheiro para outras pessoas. E depois o banco vai pagar para a gente o que a gente emprestou, ou seja, o principal, mais juros. É só isso, a coisa mais simples. Em regra, gente, o CDB ele só tem liquidez no vencimento. O que isso quer dizer? Que você só pode tirar o seu dinheiro no vencimento da aplicação. Por exemplo, você compra um CDB com vencimento em 2025, então você só vai poder tirar o seu dinheiro em 2025. Mas existe um CDB especial, que é o CDB com liquidez diária. E é sobre essa espécie que nós vamos comentar no vídeo de hoje. O CDB normal a gente vai falar depois. O CDB com liquidez diária, como o próprio nome diz, ele tem liquidez diária, ou seja, ele pode ser resgatado a qualquer tempo. Você pede para resgatar o seu dinheiro no dia e no mesmo dia ele já cai na sua conta. E essa espécie de CDB, ele sempre é pós-fixado. Se você não sabe o que é pós-fixado, dá uma olhada aqui no vídeo que eu vou deixar aqui no card sobre o Tesouro Selic. E ele sempre está atrelado ao CDI. Ele sempre vai render uma porcentagem do CDI. E se você não se lembra, o CDI, gente, é uma taxa muito próxima da Selic. Então, 100% da Selic é quase 100% do CDI. Então, dado que hoje em dia existem várias opções de CDB com liquidez diária rendendo 100% do CDI e até mais, tem CDB com liquidez diária rendendo até 110% do CDI, então as pessoas estão gostando muito dessa opção para reserva de emergência, porque ela tem liquidez e rende até mais do que o Tesouro Selic. Bia, eu não estou conseguindo ver nenhuma desvantagem. Até agora só vi vantagem. Então agora nós vamos ao pulo do gato. Você se lembra que quando eu falei de reserva de emergência, eu falei que o investimento para reserva de emergência, ele tem que ter 3 quesitos. Ele tem que ser seguro, ele tem que ter liquidez e ele tem que ter alguma rentabilidade, né? Ao menos ganhar da poupança, ganhar da inflação. Então, o problema que eu vejo no CDB é a segurança. Como assim segurança? Quando você investe no CDB, você está exposto ao risco de crédito. E o que é isso? É o risco, gente, do banco não pagar o seu dinheiro. É o risco do banco quebrar. Mas, Bia, se o banco quebrar, o FGC me paga. Rapaz, hoje o Kid tá encapetado. Pois pronto, vamos falar sobre o FGC. Gente, o FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. E ele é uma instituição privada criada pelos próprios bancos. Para quê? Para ajudar os bancos nos momentos de necessidade. Todos os bancos, eles contribuem obrigatoriamente para o FGC. E caso algum banco quebre, o FGC vai lá e vai ressarcir os clientes daquele banco. O FGC, ele cobre até R$250 mil por CPF, por conglomerado financeiro. Ou seja, se você tiver R$250 mil em um banco e R$250 mil em outro banco e eles não façam parte do mesmo conglomerado financeiro, você está garantido nesses dois valores, ou seja, nesses R$500 mil nesses dois bancos. Vários investimentos em renda fixa, eles são cobertos pelo FGC, como o CDB, a poupança, as LCIs, as LCAs, as letras de câmbio, letra hipotecária, vários títulos.
E em virtude da existência do FGC, várias pessoas acreditam que não existe risco em investir em renda fixa. Mas isso não é verdade. Eu olhei recentemente o relatório do FGC do ano de 2019. Caso você queira olhar, é só você entrar no site do FGC, ir lá em demonstrações financeiras e olhar o último relatório que tem lá, que atualmente é 2019. Se você for lá na página 14, você vai encontrar um item chamado meta de liquidez. E lá tem dizendo que a liquidez do FGC corresponde a 2,31% do total dos depósitos elegíveis. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o FGC só é capaz de cobrir 2,31% do sistema que ele deveria garantir. Esse valor é suficiente para cobrir a quebra de um banquinho pequeno, mas ele não é suficiente para cobrir um evento mais sistêmico, um colapso maior na economia, que quebre vários bancos pequenos ou mesmo um único banco grande. Então pensa comigo, você vai investir para sua reserva de emergência, aquele seu dinheiro mais precioso que você pode precisar a qualquer momento, e aí você coloca num CDB com liquidez diária, rendendo 100% do CDI ou pouco mais que isso. E aí acontece uma emergência na sua vida e o seu banco quebra. Você vai ter que se expor ao risco de usar o FGC. Ele não te paga automaticamente, gente. Demora alguns meses para ele te ressarcir. Então você já vai ter que enfrentar esse risco. E caso essa crise seja maior e quebre outros bancos, você corre o risco do FGC nem te pagar, dele não ter condições de te pagar. Então, todo esse risco para ganhar um cabelinho a mais que o Tesouro Selic ou um fundo DI Selic Simples. Então, para mim, esse risco não faz sentido. E, gente, entenda, eu não estou falando aqui que eu não invisto em CDB ou em outros títulos de crédito privado. Eu não gosto deles para reserva de emergência. Eu também não estou dizendo que eu não me exponho ao risco. Eu me exponho bastante ao risco, inclusive tenho bastante do meu patrimônio em renda variável, que é muito mais arriscado. Só que, para mim, esse risco tem que compensar um retorno maior. Aí eu topo aceitar o risco. Mas me expor ao risco por uma rentabilidade mínima, insignificante, aí eu acho que não vale a pena. Então, depois de tudo que eu expliquei aqui, na minha opinião, reserva de emergência tem que estar em título público, ou investido diretamente no Tesouro Selic, ou num fundo DI, um fundo Selic Simples, que é ainda melhor porque ainda dá um pouquinho mais de rentabilidade, como eu já expliquei no vídeo que eu vou deixar aqui no card. Mas se você acha, gente, que a possibilidade do banco quebrar é muito pequena, que esse risco é mínimo e você acha que ele não vai acontecer, você pode ficar à vontade e investir o seu dinheiro no CDB com liquidez diária para sua reserva de emergência. Eu só expliquei a minha opinião e de por que eu não faço isso. Mas, como eu falei, você deve raciocinar sozinho e tomar suas próprias conclusões. Então era isso que eu queria deixar do vídeo de hoje, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo da Bia!